No programa Nordeste das Histórias do domingo passado, vocês viram como foi o último dia de Lampião e como a volante do Tenente João Bezerra chegou até a Grota do Angico, onde aconteceu o massacre do Lampião, da Maria Bonita e de mais 9 cangaceiros. Mas ainda restava o Curisco. E no programa de hoje, vocês vão entender como ele chegou até a Fazenda Patos e encontrou lá a família do Domingos Ventura, conhecido como Domingo dos Patos. Lá, ele cometeu uma verdadeira atrocidade, achando que estava se vingando da morte do seu compadre Lampião. Começa agora o Nordeste das Histórias. A nossa equipe segue sertão adentro. Nós estamos indo agora para a Fazenda Patos, onde aconteceu o massacre. O bando de Curisco chega até lá e praticamente dizima toda a família de Domingos Ventura. Vocês lembram quando eu falei lá na Grota do Angico e eu contava a história do confronto, do embate entre a volante e os cangaceiros? Eu falei que o derramamento de sangue não teria parado por ali. Pois a partir de agora vocês vão entender o porquê. Eu estou na Fazenda Patos. Aqui chegou o cangaceiro Curisco com o seu bando à procura de Domingos Ventura, conhecido como Domingo dos Patos. E vocês vão entender também porque mais uma vez entra o nome dele, Joca Bernardo. O que foi que ele falou para o Curisco, para que o Curisco viesse até essa fazenda? Aqui sim, aconteceu um verdadeiro massacre. O Curisco ouviu tudo o que aconteceu na Grota do Angico. Os sons das metralhadoras, dos disparos, sem poder fazer nada. Para ele, só restava uma coisa: esperar. E quando o dia amanheceu, ele ficou sabendo da morte do seu compadre Lampião. E isso o deixou totalmente revoltado pela impossibilidade de ter podido ajudar. Ora, não tinha nem canoa para ele poder passar o rio para ajudar o grupo do Lampião, no qual ele iria se juntar caso não tivesse acontecido o massacre. Mas ali começou uma saga pela vingança em descobrir quem teria delatado o coito do seu amigo Lampião. E ele saiu de fazenda em fazenda, de casa em casa. E aí chegou até uma pessoa, no qual ele conhecia muito bem. O vaqueiro Joca Bernardo, pois é, mais uma vez ele que teria delatado ao sargento Aniceto local onde poderia estar o coito do Lampião. E foi por isso que o sargento Aniceto entrou em contato com o tenente João Bezerra, que chegou em Piranhas e foi até a casa do Pedro de Cândido, e o resto você já sabe. Ali, o Joca Bernardo estava cometendo uma grande injustiça, pois com medo do Curisco, do que ele poderia fazer, porque o sentimento de vingança estava nos seus olhos. E isso o Joca Bernardo percebeu logo. E sabe-se lá por quê? Não sei se por alguma desavença, ele indica o Domingos Ventura como o delator do Lampião. E ainda tem um detalhe que aumentou mais ainda a fúria do Curisco. O Domingos Ventura, ele era vaqueiro do Antônio Menino. Este Antônio Menino, olha só, pai da Cira, esposa do João Bezerra, ou seja, ele era sogro do João Bezerra. O Curisco não contou conversa. Dali mesmo, ele deixou o Joca Bernardo e saiu, sedento por vingança, até a Fazenda Patos. Aqui aconteceu a vingança de Curisco no palco dos Inocentes.
Ainda estamos na Fazenda Patos e no caminho nós paramos para contar um pouco da história da famosa Pedra Rosa. Segundo algumas informações, o Lampião, com seu bando, claro, ficava sentado ali em cima dessa pedra, observando a estrela. Alanzinho, mas a estrela? Exatamente isso, que era uma forma dele se orientar no sertão, já que naquela época não existia bússola, ou seja, o bando não tinha essa tecnologia ainda nas suas mãos. Então, a paisagem é simplesmente maravilhosa, é cinematográfica. Chegamos na casa do Domingos Ventura, da sua esposa Guilhermina e, claro, dos seus filhos. Aqui nessa casa ocorreu um dos cenários mais sangrentos da história do cangaço. Aqui chegou o cangaceiro Curisco, Dadá, a sua esposa, e mais 9 cabras. Mas para detalhar essa história, eu vou contar com o historiador, membro conselheiro do Cariri Cangaço, Celcinho Rodrigues. Celcinho, então naquele dia 2 de agosto de 1938, ele chega aqui com o bando. Entra cordialmente, como se nada estivesse acontecendo. Sentam-se à mesa então, né? Se apresentam, como já era de costume, e a dona da casa, dona Guilhermina, informa que Domingos do Pato estava na roça. Mas logo depois ele chega na casa e pede para a dona da casa servir a janta. Ele tinha saído com outros 2 filhos. Sim, para fazer os afazeres do campo, né? Como naturalmente fazem todos os dias. E depois a família jamais imaginava que já tinha um plano arquitetado na cabeça de Curisco, que nada mais era do que a sentença de morte deles. E tem até uma parte que fala que logo após a chegada do Domingos com os outros filhos, ele senta-se à mesa, ele, Curisco, Dadá, Sabe? E começam no assunto. O assunto da época era exatamente a morte do cangaceiro Lampião. Do compadre dele, que há 5 dias atrás, né, tinha sido morto. Exatamente. E aí ele pede um papel e uma caneta e começa a escrever. É exatamente sobre o conteúdo desse bilhete que eu quero conversar agora. Celcinho, aqui, por exemplo, poderia ser a sala naquele momento. Estavam aqui reunidos, sentados, a dona Guilhermina servindo a janta e o Curisco friamente pensando no que iria fazer. O que era que estava escrito nesse bilhete? Eu acredito que ele já tenha arquitetado esse plano antes de aqui chegar. E ao pedir um papel e uma caneta, ele escreve esse bilhete. Abre aspas. Tenente Peste Bezerra, receba essas cabeças e faça delas uma fritada. E assina Cristino Gomes da Silva Cleto, vulgo Curisco. E começa a vingança de Curisco e a segunda etapa do cangaço. O cangaço ele não acabou com o Lampião. Ele ainda teve uma sobrevida de mais 2 anos, que foi com a morte de Curisco, no interior da Bahia, e aí realmente finda o cangaço no sertão do Brasil. A casa, ela tem algumas datas. Antigamente, quando você edificava uma casa, você casava, você colocava no famoso frechal, na entrada, na porta, a data de edificação. Aqui nós temos a data de 1903. A família vai crescendo e aí a casa vai aumentando. Um pouco mais à frente, a data de 1907. Agora aqui, a terceira data, que é de 1912. A casa é bem grande e confesso para vocês que há um sentimento meio que sombrio envolto aqui nessas paredes que contam muitas histórias. O que aconteceu aqui marcou para sempre a história do cangaço.
E depois que o Corisco escreveu o bilhete, aí sim, ele começou a colocar o seu plano em prática. Alanzinho, depois do bilhete já escrito, ele chama o Domingos Ventura, o seu filho Odon, para irem até o curral e em seguida terem um particular. O Domingos Ventura veio até este local, o curral da família, conhecido como curral de pedra. As pedras ainda continuam aqui, do mesmo jeito. Só que ao chegar aqui, o Domingos Ventura, acompanhado do seu filho Odon, ele perguntou o porquê deles terem vindo até aqui. Não deu mais tempo. Aqui, as cabeças do Domingos Ventura e do seu filho Odon foram cortadas. O Corisco ficou aqui. E os cangaceiros, um a um, iam trazendo os integrantes da família para chegarem aqui e serem mortos, claro, e consecutivamente decapitados. Por quê? Estava escrito no bilhete, vocês lembram? Pois é, ele já tinha premeditado tudo. E de repente, por aqui, aparecem os outros cangaceiros, trazendo pelas mãos as 3 crianças que restavam dentro da casa. O Antônio, o Silvino e a Carmelita. E foi aí que algo surpreendente, e que se existiu algo do coração naquele momento, foi exatamente a ação daquela mulher que também era mãe, Dadá. A dona Dadá, como era chamada no cangaço, nasceu no dia 25 de abril do ano de 1915, na cidade de Belém do São Francisco, no Pernambuco. E sabe como foi que ela entrou no cangaço? Não foi por escolha própria, não. O Corisco, ele era frio, era calculista. E ele sequestrou, ele pegou na marra a Dadá da sua casa. Ela só tinha 13 anos. E ele forçou ela a ir para o cangaço. Ele a estuprou. E forçada, ela acabou se acostumando com aquela vida. E que ironia do destino, né? Acabou se apaixonando por aquele homem que a tirou da sua família. Depois eles casaram-se. E ali viveram até o último dia de suas vidas, até porque o Corisco morreu primeiro. A Dadá, ela se tornou uma exímia atiradora. Era a única mulher, segundo relatos de estudiosos, que pegava realmente nas armas e que entrava em combate. E foi assim, dessa forma triste, que a Dadá entrou no cangaço. Alanzinho, nesse momento, entra em ação a Dadá. E quando viu os cangaceiros levando as crianças para a morte, ela interpelou logo o Corisco e disse, né, quem morreu, morreu, mas quem não morreu não vai morrer mais. E Corisco, na frente do subordinado deles, gritou com Dadá e disse, você vai criar essas cobras para mais tarde vir lhe morder. E nesse momento ela puxa o parabelo, põe na testa de Corisco, e aí foi uma fala de Silvio Bulhões, filho do casal, eu entrevistando. Ele disse, meu filho, nessa hora seu pai olhou para mim, mas com a cara tão feia que me deu medo. Mas eu já estava com o dedo passado no parabelo e ele sabia que eu atirava para proteger as crianças. Então, ele disse, você quer criar suas cobras, então crie. Então, nesse momento, ele parou o extermínio, né? O massacre, né? E começaram a fazer dança indígena, que muitos deles tinham descendente indígena, né? Dá tiro para cima e tal, mas parou o massacre e com esses 3 sobreviventes, o Antônio, o Silvino e a Carmelita. Diga-se de passagem, a filha do casal Maria da Glória e o Odon era recém-nascida. Eu não sei qual foi o paradeiro dela, mas ela também sobreviveu. O Corisco talvez tenha sido o mais frio e sanguinário cangaceiro de toda essa história. E olha só o que aconteceu. Depois que ele matou e ordenou que o cangaceiro Velocidade arrancasse as cabeças de 6 integrantes da família Ventura, ele reuniu os seus cangaceiros e, regado a muita bebida e muita música, eles dançaram a noite inteira ao lado das cabeças
dos corpos da família. E isso foi até ao amanhecer do dia. Como é fascinante as nossas histórias do Nordeste. Se você gosta do Nordeste das histórias, se você acompanha, você já viu diversas camisas com várias frases genuinamente nordestinas. Porém, se você quiser fazer a aquisição de uma camisa dessa aqui, basta você entrar em contato com a gente, 849-9800-1010. Eu vou para um rápido intervalo e volto já. Quando vocês estiverem andando pela mata, pelo cerrado, toda atenção é pouca. Inclusive, com essas moças aqui, ó. Porque se elas caírem nas suas costas, se você tocar nela, dá vontade de ir para casa, dá saudade da mãe e muita dor. Mas, se tratando de fauna e de flora, a palavra é com o doutor Cleiton Sanquer, que vai explicar um pouquinho, ó, sobre essa mocinha aqui, ó. Cuidado com ela. Alanzinho, que programa lindo e que registro maravilhoso. Você encontrou aí um conjunto de lepidópteras, da qual faz parte a largata de fogo, tá? Do gênero Nonomia, que são aquelas que têm as cerdas urticantes que provocam queimaduras ou até mesmo lesões mais sérias. Elas ficam em grupo exatamente para se proteger de possíveis predadores, se comunicando através de feromônios. E também saem à noite, aí sim, para se alimentar de folhas, né, das árvores. Ela tem fases de vida. Ovo, e daí se torna uma larva, que é a largata propriamente dita. Daí ela vai formar a pulpa, que é o casulo, para se tornar uma mariposa, em outras espécies, borboletas. E fazem uma função ecológica impressionante. A polinização, Alanzinho. Que registro maravilhoso. Parabéns. E depois, Celcinho, que eles trouxeram os homens e mataram, restaram apenas as mulheres e as crianças na casa, né? Na casa, né? Sobrou Dona Guilhermina, que era a chefa da família, sobrou a sua nora, Maria da Glória, que era esposa do Odon, que já tinha sido morto com o pai, e 3 crianças, uma com 10 anos, 11 anos, 12 anos, e sobrou também a Valdomira, que era uma filha muito bonita, uma morena do cabelo escorrido, como chamava a época. Né? Pois é, e se tratando na Valdomira, né? Quem dá o carimbo de autenticidade nessa história é a dona Luizete, que morou durante muito tempo aqui nessa casa. Dona Luizete, a senhora morou aqui nessa casa há muitos anos? Muitos anos. Meu pai me criou aqui. Meu pai morava aqui, eu saí daqui que não me casei, mas eu morava aqui. Ou seja, a sua família veio para cá depois do acontecido com a família de Domingos Ventura. Foi, que o meu cunhado era filho do Domingos Ventura. Era. Minha irmã era casada com o filho dele. Aí ele contava a gente, né, que quando levaram, ele era pequeno, quando levaram os pais dele, os irmãos dele para matar, aí ele não sabia para quê, só ele levando, e ele não sabia para quê. Aí quando foi depois, aí com ele mais 3 irmãos que não mataram, né, tudo é pequeno. Aí quando ele com ele, um dos cangaceiros, aí disse, a mulher de um disse, vai para onde com essas crianças? Era Dadá. Pronto, foi a mulher essa de por mesmo. isso. Aí para onde com as crianças? Para matar também. Não, isso aí pode deixar, que é para contar a história. Ele se lembra de tudo isso, se lembrava, que ele já morreu. Ele se lembrava de tudo isso, ele contava a gente. Aí a gente, depois que eu morei aqui, ele morava aqui também, depois ele morou aqui pequeno, depois o atrapalho dele, foi embora, depois casou com minha irmã, veio morar na casa de novo, que era 2 casas aqui. Nós morávamos em uma, ele morava em outra, mais minha irmã. E meu pai com nós, né, que era 8 moços aqui dentro de casa. Aí, de noite, a gente já fazia morrido, né, mas muitos anos, que ele era pequeno e já era casado nesse tempo. A gente via cachorro, atrás as pessoas andando com os cachorros atrás. A gente via fogo assim na frente da casa. Via mexendo nas coisas dentro de casa, lavando vasilha. E as máquinas de costura? Costurando, a gente tinha uma sala aqui, porque a irmã dela ficou mais diferente. Mas tinha uma sala aqui, a dona da casa era costureira. A gente escutava a zoada da tesoura cortando os panos na mesa e assim, afastando os panos. Tudo a gente escutava aqui. Era muita coisa que a gente via nessa casa, muita coisa mesmo.
Tem as covas deles lá embaixo, tem as covas, a gente ia no tempo que nós moramos aqui, não estava com muito tempão, aí a minha madrasta cavava, achava as pontinhas do rosário. Meu Deus do céu. Tava a cruz, ainda tinha a cruz, agora acabou-se. Mas quando nós íamos morar aqui, meu pai veio tomar de conta daqui da fazenda, era tudo novo ainda, estava de pouco tempo. A senhora cresceu ouvindo essas histórias, né? Ouvindo tudo, essas histórias, mas o meu cunhado contava tanta coisa. Hoje a senhora tem quantos anos? Eu tenho 76 anos. 76 anos, né? 76 anos, Pois é, essa história, ela é muito triste, né? É triste, é triste. Se você ver como era do começo, o pessoal contar do começo era muito triste demais. Aqui tinha uma moça, dormiu, era amiga da dona das que mataram, né? Da dona da casa. Aí passou a noite, sentada numa pedra. Guilhermina, né? A Guilhermina era a mãe do meu cunhado. A moça era que era a irmã era Valdomira. Acho que era a moça. Acho que era Valdomira o nome. E tinha uma moça de Piranha que não era da família, mas era amiga da moça que morava aqui da dona da casa. Aí foi quem passou a noite toda sentada numa pedra com os 3 menininhos em roda. Meu Deus do céu. Até quando o dia amanheceu. Foi para poder procurar. Nesse tempo não tinha celular, não tinha nada, né? Aí era mais. Nem tinha energia. Não tinha nem energia, é isso mesmo. Era mais complicado, verdade. Aí foi desse jeito, rapaz. Mas nós íamos muita coisa aqui. A gente, assim, o primeiro que morou aqui, antes de nós, a família viajou, né? Tudo meus conhecido, mora aqui tudo perto. É tudo conhecido. Aí ele ficou dormindo, que ele morou primeiro que eu, mas meu pai. Aí tinha um bardame, aqui era um bardame, era assim, ó, pende grande, mas tinha um bardame assim, para baixo era fechado. Aí quando ele abriu a porta para sair para fora de noite, aí estava cheio de gente debruçada assim, mas só as almas, né? Que era as almas, né? As almas, isso. Meu Deus. Era as almas, tudo debruçada Então assim. essa história de que essa casa aqui é mal assombrada... É mal assombrada, verdade. A Valdomira era filha de Domingos Ventura e de Dona Guilhermina. Isso, era o pai E teve e a um mãe cangaceiro, que queria carregar ela. Se ela quisesse acompanhar eles. depois da atrocidade, Já- depois que que tinham quer assassinado matar. o pai e a mãe, E a mãe. e ele disse o que é ela. Ele disse que ela se quisesse acompanhar eles, para ser a mulher deles, né? Que ele não matava ela escapava. Ela disse que não. Já que mataram os pais dela, também não ia acompanhar eles. Sabia que foi eles que mataram o pai delas, não ia acompanhar eles. Já que tinham matado Os o pai e a pais mãe, e a podia mãe. matar ela também, que ela estava Mataram- satisfeita. Matou. Não podia matar, que estava satisfeito. E matou. E o nome desse cangaceiro era Velocidade. Velocidade. Isso. Era. Depois que ele perguntou para ela, que ela disse que não queria ir, Não queria ir. ele matou ela. Preferia morrer também. Já que matou os pais dela, não ia acompanhar eles. Queria morrer também. Ele matou ela. E foi assim que terminou a história da família Ventura. Sinceramente, eu gostaria que ela nem tivesse acontecido. Mas ainda não parou por aí. Curisco pega as 6 cabeças e entrega para o João Crispim, conhecido como Crispim, que coloca dentro de um caçoar e leva até o tenente João Bezerra, com aquele bilhete, que alguns até dizem que ele escreveu: vai essas cabeças em troca das de compadre Lampião. Faça uma sopa e beba. É uma história que aconteceu, que foi realidade. São histórias do Nordeste, contadas de uma forma diferente pelo Nordeste das histórias. O Curisco seguiu na vida do cangaço até o dia 25 de maio do ano de 1940, quando estava escondido em uma fazenda na cidade de Barra do Mendes, no estado da Bahia. Estava ele com a sua fiel companheira, a Dadá. Ali ele já estava anistiado, perdoado, como todos os outros cangaceiros que se entregaram no tempo lá na cidade de Jeremoabo, também na Bahia. Só que ele estava sendo perseguido pelo maior algoz de cangaceiro, aquele que era o mais temido, o tenente Zé Rufino. E adivinha quem foi que delatou o paradeiro, o caminho que estava seguindo o cangaceiro Curisco? Exatamente, um fiel companheiro dele, irmão de um cangaceiro chamado Atividade. Ele mesmo, o cangaceiro Velocidade, que cortou as cabeças da família Ventura. Ele entregou o paradeiro do seu companheiro Curisco ao tenente Zé Rufino. E foi exatamente o que aconteceu.
Há tempos atrás, em um outro confronto, o Curisco tinha sido atingido nos 2 braços, estava praticamente deficiente deles. E sem poder atirar direito, ele foi atingido, foi baleado. A sua companheira Dadá também levou um tiro na perna, no qual depois chegou a ser amputado. O Curisco chegou a ser socorrido, mas veio a óbito. Ali sim, segundo a maioria dos estudiosos, acabava em definitivo o movimento cangaço no Nordeste. Mas espera aí, depois que o Curisco morreu e foi enterrado, veio uma ordem dizendo que o corpo teria que ser exumado e cortada a cabeça. Foi exatamente o que aconteceu. O Curisco teve o seu corpo exumado, cortaram a cabeça e levaram para Salvador, para ficar exposta e também ser estudada. As histórias do Nordeste realmente fascinam. O cangaço é uma delas e não poderia ficar de fora. Eu tenho certeza que você deve estar maratonando os nossos programas. Não se preocupem. No programa que vem, eu trago mais detalhes e mais histórias do tempo do cangaço, porque este é o Nordeste das histórias na Rota do Cangaço. E no programa Nordeste das Histórias deste e próximo domingo, a gente segue na Rota do Cangaço. E vamos até a casa onde morou Maria Bonita. E foi exatamente lá que ela conheceu o rei do cangaço, o Virgulino Ferreira, o Lampião. Oferecimento. Vem de Cap, você também. Essa é nossa, pode confiar. Dronap, oficina do drone. Assistência técnica e revenda autorizada de drones. DJI, Consumer, Enterprise e Agras. Telefone 999555522. Crédito Natal, a solução financeira que você merece. Valmir Som. Tudo em instrumentos musicais, som e iluminação. Telefone 99981-1824. Na hora de aparecer, apareça com a VKN, a gráfica oficial do Alanzinho do Povo. Tudo em comunicação visual em geral.